1 Samuel 4, de 1 a 22, capítulo todo. O que nós temos visto até aqui? Bom, de forma resumida, Samuel chegou a solução de Deus para o povo de Israel, que aqui está no período dos juízes, onde não há rei, cada um faz o que quer, certo? Não há moralidade, a imoralidade, inclusive dentro da casa do Senhor. Nós vimos isso com os filhos de Eli, com o próprio Eli também, que se beneficia daquilo que os filhos dele fazem. Então, aqui no capítulo 4, na verdade seria interessante nós estudarmos do 4 até o final do 6, seria uma unidade. Mas como não é possível, nós vamos dividir isso, tá? Então, depois da gente se concentrar na família de Samuel, no nascimento de Samuel, Deus dá a solução para o seu povo. Depois desse foco nisso, agora a nossa visão está ampliada. O autor vai para Israel. O que está acontecendo com Israel? Até aqui, foco em duas famílias, não é? De Ana e de Eli. O foco está nas duas famílias e como Deus está trazendo uma provisão para o seu povo, que é um profeta, um novo profeta e sacerdote, e vai eliminar o que está de errado no povo. Então esse capítulo começa uma sessão de histórias sobre a Arca da Aliança. São chamados aí os capítulos da Arca, tá? Do 4 até o final do 6. O foco aqui é a Arca. E Samuel é raramente mencionado. O autor para de falar de Samuel aqui. E claro que, lendo os 3 primeiros capítulos, Samuel tem que estar em nossa mente. Quem é Samuel até aqui? É a solução de Deus. Deus levanta alguém de um ventre de um mistério, algo sobrenatural, como Deus fez com os patriarcas, com as matriarcas, né? Sara, Rebeca, Raquel. Deus está dando a evidência de que está vindo alguém muito importante para a história do povo. É Samuel. Ele vem de um mistério, ele vem de uma família fraca, tem um contraste, lembra dos contrastes o tempo todo sendo colocados, Samuel e a família de Eli, e aí vem a oração de Ana, que dá a base teológica para todo o livro de 1 Samuel, que pode ser resumida em: o Senhor exalta os humildes, e o Senhor derruba os soberbos. Esse é o resumo da oração de Ana. A gente vai ver isso pelo livro todo. E então vem a evidência de que a família de Eli está toda corrupta. Capítulo 2 e 3. E aí Deus coloca o dedo na cara deles por meio de um homem de Deus, um profeta, nós nem sabemos o nome, e Deus fala: vai acabar, a tua família vai acabar, você vai acabar, o que vocês estão fazendo é um absurdo. E depois o chamado de Samuel, confirmando que Deus levantou um profeta. Deus fala com Samuel, eram raras as visões, lembra? Mas Deus aparece a Samuel, Deus chama Samuel, menino. Ele demora para entender, mas aí o papo é com Samuel. Deus fala a mesma coisa que o homem de Deus falou para Eli, Deus fala para Samuel. E o capítulo 3 termina como? Samuel é confirmado profeta. Nenhuma das suas palavras cai por terra. Todo Israel reconhece que Samuel é profeta. É assim que nós estamos vindo até aqui. Tá? Então a passagem de Samuel 4, de 1 Samuel 4, começa com essa sequência conhecida como a narrativa da Arca, como eu disse, e vai até o final do capítulo 6. Gente, quase 1/3 de todas as referências da Arca da Aliança estão no livro de Samuel, do Antigo Testamento. 1/3, quando fala da Arca, está neste livro de Samuel. Então, a ênfase aqui, a Arca, é muito grande, especialmente nesses 3 próximos capítulos. E nesses 3 capítulos, a Arca é mencionada pelo menos 30 vezes, olha só. E o que representa a Arca? Vamos lembrar? A Arca simboliza a presença de Deus, não é? É isso que simboliza a Arca da Aliança. Deus está com o seu povo. Então, os capítulos começam assim, de 4 a 6, o foco vai mudar um pouco, mas lembre-se, tenha em mente, Samuel foi levantado. Samuel está em Siló e o povo sabe que Samuel tem palavra de Deus, que ele é um profeta reconhecido e confirmado. Guarde isso, a gente tem que andar com isso em mente, tá? Bom,
Então, começa o nosso texto. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Então, olha só, a primeira parte desse versículo, há uma discussão aí entre os estudiosos. Essa primeira parte aqui, ó, até esse ponto, veio a palavra de Samuel a todo Israel, pode ser uma conclusão do capítulo 3. Olha aí o final do capítulo 3 de Samuel, de 1 Samuel 3. Os últimos versículos, olha só. Vamos pegar aí do 19. Crescia Samuel, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, o que ele falava acontecia, se cumpria. O Senhor era com ele. Todo Israel, desde Dan até Berseba, ou seja, desde o norte até o sul, os limites, o Israel inteiro, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O autor está dizendo, não há dúvida em Israel de quem é Samuel. Ele é profeta do Senhor, nenhuma palavra que ele diz cai em terra. 21. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Então pode ser uma conclusão do que o autor estava falando, tá? Ou seja, Samuel falava da parte de Deus a Israel e todo Israel reconhecia Samuel como profeta. Veja, a palavra de Deus não é mais rara agora. Capítulo 3, versículo 1 diz, naquele tempo a palavra de Deus era rara, as visões eram raras. E aí Deus chama Samuel. Agora aqui, a palavra de Samuel é conhecida por todo Israel. Não é mais rara. Samuel é a palavra de Deus ao povo. Então, o autor está nos dizendo isso. Há uma outra opção aqui de interpretar isso, dizendo que este veio a palavra de Samuel a todo Israel, é que Israel entendeu por Samuel que deveria sair a peleja contra os filisteus. Há essa opção. Sendo uma delas, o fato é, Samuel é reconhecido profeta. É isso que o autor está nos dizendo. A palavra de Samuel é conhecida e reconhecida por todo Israel como palavra do Senhor. E aí, Israel sai à luta contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Aqui o autor nos dá a geografia de onde vai acontecer a batalha. Ebenezer vai ser nomeada assim em 1 Samuel 7. Mas veja, nós estamos, o acontecimento aqui é relatado depois que acontece, é claro, né? Então, o autor está dizendo que foi naquela região de Ebenezer que Israel se acampou, tá? Ainda não tinha esse nome, mas como o autor escreve depois, ele está dizendo para o leitor, foi ali em Ebenezer, ainda que o nome tenha sido dado para a cidade depois deste acontecimento aqui. Agora, só para a gente ver aqui o mapa, onde é Ebenezer, tá? Aqui nós temos Afec, tá? Olha só, é da tribo de Efraim. Ebenezer está ao lado, aqui muito próximo. Siló também está aqui em Efraim, tá? Os filisteus se acampam aqui, em Afec. Ebenezer não está nesse mapa, mas está muito próximo. É bem difícil estabelecer onde era Ebenezer, tá? Aqui, ó, tá vendo? Tem até um ponto de interrogação. Será que é aqui? Então, ó, Siló, Ebenezer e Afec. Então está bem próximo a Afec ou Afeca. É aqui que os filisteus se acampam e aqui que Israel se acampa. Agora, o que o autor está nos dizendo? Ainda que o nome não tenha sido dado naquele momento, estando depois, o autor está nos dizendo o seguinte: em 1 Samuel 7,12, Ebenezer significa o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. É uma questão de luta também ali, que eles vão vencendo e eles fazem um altar ali e dizem: até aqui o Senhor nos ajudou. Então, quando o autor, depois de muito tempo, escreve isso, dizendo que Israel se acampou em Ebenezer, quem está lendo já sabe o que é Ebenezer. Então, quem está lendo a primeira leitura diz: o Senhor está com eles. A ideia é: o Senhor está com eles, o Senhor vai ajudá-los. Mas não vai ser isso que vai acontecer. Israel se acampa em Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor, mas aqui neste momento o Senhor não vai ajudar Israel, tá? Vou voltar para cá.
Uma questão de geografia aqui. As cidades dos filisteus, deixa eu só voltar nesse mapa aqui que é importante. Lembra que os filisteus habitavam essa região aqui, ó, essa região litorânea, tá? Cidades mais importantes dos filisteus: Gaza, lembra que o portão de Gaza, quem que levou o portão de Gaza nos ombros? Sansão, tá? Ascalon, eram as principais, Ecrom, eram as principais cidades dos filisteus aqui de baixo. Mas os filisteus é um povo que está incomodando, né, Israel desde muito tempo. Era um povo do mar que chegou ali e se acampou e se posicionou nesse litoral aqui. E nós lemos em Juízes que os filisteus incomodavam Israel e vão continuar incomodando. Quando Sansão mata os filisteus, ele não mata todos, ele mata muitos. Mas o povo não acaba. E lembra que Israel, período do juiz, Israel está sem líder, sem rei. Então os filisteus se levantam novamente e vão atacar Israel. Nós não sabemos aqui qual é a causa dessa batalha agora, mas os filisteus querem dominar, querem tomar territórios. Então está preparado o ambiente para a guerra, tá? Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Então a primeira batalha é derrota para Israel. Os dois povos se colocam e a batalha é travada em Ebenezer, ali Israel, mas o Senhor não está com Israel. Israel perde aí, é derrotado, 4.000 homens morrem. 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus para que? Se você pudesse responder esse ancião, você responderia o quê? Por que Deus feriu vocês? O que você responderia? Os anciãos, os presbíteros, os idosos, os que tomavam conta do povo, né? Assim, os anciãos eram importantes, lembra disso. Por que o Senhor nos feriu? Veja, eles têm uma teologia certa. É o Senhor que feriu, estão certos. Quando um povo perdia ou ganhava, a ideia é que o Senhor feriu o seu povo, o Senhor venceu pelo seu povo. Eles têm uma ideia certa. E a derrota tinha sido um tanto impensável para eles, porque eles se perguntaram por que Deus nos feriu. Por trás desse fracasso estava o desfavor de Deus. Olha só, temos aqui uma resposta. Havia pecado no meio do povo. A gente pode lembrar de Josué 7, não é? Uma ideia de Acã. Tem pecado aí no meio. Não vão vencer. E, gente, isso aqui no Antigo Testamento é uma realidade, porque a lei dizia isso. Se você voltar para Deuteronômio 28 ou Levítico 26, que são os castigos pela desobediência, está lá escrito: eu vos entregarei aos seus inimigos. Se vocês não andarem na minha lei, eu vou entregar vocês aos inimigos. Então, esses anciãos tinham essa consciência. O problema é a solução que eles dão para essa derrota. A consciência é: quem nos feriu foi o Senhor. Estão certos. O que se deve fazer então? Se arrependa, não é? Façam jejum, vão para Samuel. É a palavra, Deus fala por meio de Samuel, né? Se arrependam dos seus pecados, voltem-se para mim. Essa é a resposta que nós daríamos. Olha, tem sujeira na casa de Deus, e a lei está dizendo: se vocês andarem em desobediência, eu vou entregar vocês aos inimigos. E aí, qual é a solução deles? Não é perguntar para Samuel o que devem fazer. Lembre, ele era reconhecido. Não é. Qual é a solução? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Eles pensavam em: olha, vamos apelar então, vamos trazer Deus para cá, porque aí a gente força ele a estar do nosso lado. É um amuleto. Eles tratam o Senhor como um ídolo.
Eles estavam errados em pensar que a arca da aliança ali compensaria a vida desregrada deles, né? A negligência deles por obedecer à lei. A simples presença da arca para eles era: bom, agora Deus está aqui, hein? Agora é como se eles fossem assim: Deus está no nosso controle. Está obrigado, hein, Deus? Está aqui agora? Olha a mentalidade do povo. Então, pensar que a arca ali presente iria reverter o destino dessa batalha sem ter qualquer mudança de Israel em arrependimento, era algo que revelava a insensibilidade espiritual do povo. Eram pagãos em seu pensamento, né? Se os anciãos tivessem se lembrado da aliança, seria muito melhor, né? Teriam percebido que a derrota foi por quê? Porque nós estamos em desobediência, o povo está desobediente contra Deus. A presença física da arca não tinha poder em si para libertá-los, porque Deus está mais interessado em vida do que em exterioridades. Então vamos trazer Deus para cá, a gente força Deus, mais ou menos isso, né? Eles pensaram isso também, olha só, Números 10 e também as batalhas lá de Josué, quando o povo levantava e a arca ia junto, o Senhor estava indo. O Senhor estava indo, isso era um fato para eles. Quando derrotaram Jericó, a arca foi à frente. Então tinha essa mentalidade, só que isso se tornou um ídolo, uma mentalidade pagã. Eles trouxeram a arca para o campo para uma tentativa de manipular Deus, né? Queria que Deus estivesse ali em qualquer condições da vida dele. Então, assim é feito. Mandou, pois, o povo trazer a Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Olha que interessante. A arca do Senhor dos Exércitos, o Senhor que batalha pelo povo, que está entronizado entre os querubins. Lembra que na tampa da arca, no propiciatório, tinham os querubins com as asas de frente. Ali era como se fosse o estrado dos pés de Deus, era simbolizado, Deus está ali. Então, toda essa questão da arca, da presença de Deus aqui. E, gente, olha quem traz a arca, que beleza. Os 2 filhos de Eli estavam com a arca da aliança de Deus. Então, tinha pecado, estava tudo certo, né? O que importa é o amuleto aqui com a gente. Quem traz não interessa a vida que leva. O que importa é que está aqui com a gente, né? Esse amuleto. Então, olha só. Os anciãos, insensíveis espiritualmente, trazem a arca e vêm os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. E quem são eles? Eles são os caras que roubam o sacrifício do povo. Eles são os caras que dormem com as mulheres que serviam no templo, que roubam a gordura para si, que ameaçam a força tirar. São esses que trazem a presença de Deus. E eles chegam lá, né? Eles foram chamados de filhos de Belial, filhos da iniquidade. Não se importavam com o Senhor, desprezavam os sacrifícios do Senhor, eram gananciosos, o pecado era muito grande, desprezavam as ofertas, profanavam a casa de Deus, provocavam escândalos no meio do povo, e são eles que trazem a arca. Então, Israel era tão presunçoso assim: agora o Senhor está conosco, que não viu qualquer perigo em Hofni e Finéias trazerem a arca. Tentaram domesticar Deus. Deus agora está conosco. Agora, só um parênteses aqui para uma aplicação para os nossos dias, né? Muitas vezes, Deus é útil para nós. O momento está difícil. Aí você fala: vou mais para a igreja agora. Qual é a sua motivação para vir mais para a igreja? É para ter relacionamento com Deus ou porque Ele pode ser útil para resolver o seu problema? Nós somos assim muitas vezes. Deus se torna útil para os nossos interesses quando as coisas vão mal para nós. Nós conhecemos muitas pessoas que casamento está ruim, vou tentar ir para a igreja agora porque a ideia é que vou forçar Deus olha lá, tá vendo? Eu estou vindo para a igreja, agora resolve o meu casamento. Até jejuar, né?
vou fazer vigília de oração. Qual é a motivação de jejum, de vigília de oração? Qual é a motivação? É para que Deus seja útil para você? Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Deus nós não temos relacionamento, nós temos utilidade com Deus, né? E aí tem alguns autores que eu li sobre isso, teologia do pé de coelho. O que é pé de coelho? É um amuleto, né? O nosso interesse não é buscar Deus, é controlar Deus, não nos submeter a Deus, mas usar a Deus. É assim, é deixar a Bíblia aberta em casa para ver se melhora o ambiente. Salmo 91 para afastar algumas coisas. Isso está dentro da cara de crente, gente. Essas práticas. Entra na igreja com o pé direito. Outro dia eu ouvi uma reunião de presbitério, eu ouvi já faz um tempo. Acho que foi um pastor lá do seminário que falou que no presbitério dele, o pastor dele falou assim: irmão, vamos orar para começar a nossa reunião com o pé direito. Começar a reunião com o pé direito, olha só. Então, olha só, Deus se torna útil às vezes para a gente. Estou com uma dificuldade, agora eu vou ler mais a Bíblia. Olha só como a gente faz exatamente isso. Eu quero ler mais a Bíblia porque eu estou com uma dificuldade. E aí a ideia é que Deus está vendo que eu estou lendo mais a Bíblia. Agora, então tá bom, então agora eu vou ajudar. Interesse. É isso aqui. É o relógio de oração que a gente faz também, né? Então você quer um motivo, quer uma pensão, uma bênção, você chama a família inteira, você ora de tal hora, aí Deus vai compadecer ou vai fazer o que eu quero. Precisamos orar. A questão é a gente examinar a nossa motivação para isso. A gente faz relógio de oração quando está um aperto, depois está mais tranquilo. Isso até cheira barganha, né? Isso, é isso que eles estão fazendo. Traz a arca para cá, agora ele está aqui, ele não vai perder. E eles esqueceram que Deus não vive no meio do pecado. É exatamente isso. Só chamando a atenção que a gente tem bastante filme evangélico e eles têm diversas línguas. Sim. E aí um dos pastores do presbitério também citou isso numa reunião, que para a gente tomar decisão, às vezes a gente precisa entrar no nosso quarto de guerra e conversar com Deus. Eu concordo que a gente tem que ter fé para algumas coisas. A questão é, Deus é útil, parece que Deus é útil, assim. Está precisando agora, então vamos lá, vamos recorrer. Né? Então, eu listei alguns exemplos aqui, ó. Um homem de negócios que vê pouco valor no cristianismo, até que seja informado de que Deus tem o poder para manter o seu negócio a salvo. Uma pessoa doente é orientada a buscar Deus porque ele tem o poder de curar. Um estudante em época de prova recorre a Deus para Deus ajudar ele a ir bem na prova. Isso é torcer o braço de Deus? A gente quer relacionamento com Deus, a gente quer que o braço dele, então tá bom, você está fazendo isso, então, você me pôs na parede agora, como se Deus dissesse, né? Fazendo isso, eu vou ter que te abençoar. É isso que eles estão fazendo. Traz a arca para cá, agora Deus está aqui, ele não vai perder. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? Tem um caso importante, assim, um caso interessante. Uma moça estava num avião e quem estava ao lado dela era um pastor. E ela soube que era pastor conversando, e aí começou uma turbulência. E a moça disse: ainda bem que tem um pastor aqui. Olha só, é um amuleto. Deus não vai abater esse avião. Senão não vai cair se tem um pastor aqui. Aí ele falou: moça, o pastor também morre, tá? Sim, cai de avião também. Esses são amuletos que a gente tem. Ainda bem que tem um pastor aqui. Ou seja, Deus está domesticado agora. Deus não vai fazer nada, porque o pastor está aqui. Essa é a ideia, né, que tem, infelizmente. Então a arca aqui parece uma religião de poder. Pronto, Deus está aqui, então a gente vai ganhar. Nosso interesse, um amuleto, é uma superstição. Só que, vamos lá, sim. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Olha só, o povo, a arca chega com Hofni e Finéias, e o povo então dá gritos de entusiasmo. Chegou a arca do Senhor, né? Ninguém lamenta pelo pecado, só dá gritos de entusiasmo porque a arca chegou.
eles são entusiasmados, são alegres com a arca. E, gente, ressoou a terra. Os filisteus ouviram. Lembra lá que Afeca e Ebenezer estão muito próximos? Eu não sei, eu nunca morei próximo a estádio de futebol, mas talvez dê para ouvir, assim, quando tem... Aqui a gente vai ver que tinha mais de 30 mil pessoas em Israel. Vai ter 30 mil pessoas gritando, pulando, dá para ouvir pelo menos alguns quilômetros. Um zumbido, um estremecer, né? E é isso que aconteceu. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Eles ficaram curiosos. Gritaria é essa. Eles estavam a mais ou menos 5 quilômetros de distância e eles perceberam uma euforia lá e perguntaram: o que é isso? 7. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram no arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Então olha só, os filisteus veem a arca da mesma forma que Israel vê. Um amuleto, chegou o Deus deles, porque os filisteus e os cananeus ali tinham deuses, estátuas, que chegou o Deus, o povo, chegou o nosso amuleto. A mentalidade dos filisteus é essa, inclusive eles falam deuses aqui. A palavra Elohim, que é no plural, mas também às vezes é usada para singular, seja o que for, eles entenderam alguma coisa, a divindade deles chegou. Chegou o Deus dele e eles ficaram com medo, ai de nós, porque os caras estão entusiasmados, né? Só que, gente, a arca não é Deus, a arca é o símbolo da presença de Deus. A gente vai ver já já que não valeu de nada a arca, tá? Então eles ficam com medo. E a ironia aqui é que os filisteus levam Deus a sério, né? Os filisteus levam o Deus de Israel a sério. Ai de nós. Israel não falou ai de nós nunca. Por causa do pecado dos filhos de Eli. Nunca teve um ai de nós, mas aqui quem fala é os filisteus. Ai de nós. E ele continua: ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Chegou a notícia para eles de anos antes, pelo menos aí 500 anos antes, que o povo chegou, 400 e poucos anos antes. Tem a notícia: o Deus de Israel é o Deus que venceu a potência, Egito. Eles estão temerosos, eles estão levando esse Deus a sério, eles têm medo, de fato, né? Não sabiam o nome do Deus de Israel, mas chamam de deuses, ou Elohim, ou Deus. E sabem dos acontecimentos do passado. Só que olha só, o que os filisteus fazem? Sejam fortes, ó filisteus. Eles se animam para a batalha. Portai-vos varonilmente, sejam homens, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Ao contrário do que esperávamos, eles tiveram medo, mas eles disseram: vamos lutar, coragem, vamos lutar, sejam homens, não vamos ser escravos deles como eles foram nossos. Lembra? Juízes ali, os filisteus oprimiram Israel por muitos anos. Sansão foi o que libertou Israel. E aqui eles se entusiasmam para se determinarem a lutar contra Israel. 10. Então até aqui, o que você espera? Israel vai... Agora Israel está animado, tem a arca do Senhor. O que o Israel pensava? Agora a gente vai abalar. Passou eu. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens a pé. Na primeira batalha foram 4 mil. Agora quase 10 vezes mais. 30 mil mortos com a arca do Senhor lá. Cada um fugiu para a sua tenda, ou seja, foi um colapso. Israel se desfez, cada um foi para o seu lugar, desapareceu, ninguém deu ordem, foi todo mundo indo embora. Porque Deus não pode ser domesticado por nós, Deus não pode ser controlado por nós. Deus não é um garçom que serve aos nossos interesses. Deus está dizendo isso para eles. A arca está aqui, isso quer dizer nada.
e a derrota foi maior ainda, porque Deus não permite ser usado para que pessoas perversas alcancem seus próprios objetivos. Ele disse já em 1 Samuel 2, aos que me honram, eu honrarei. O povo aqui é um povo que não honra a Deus, que desonra a Deus. Porque imagina, seria péssimo para Israel ter vencido. Imagina o que isso diria. A gente domestica Deus. Eli, é isso aí, Hofni e Finéias. Seria péssimo para Israel ganhar isso. Eles teriam domesticado a presença de Deus, mas Deus não é domesticado. E 30 mil é uma perda enorme. Imagina quantos filhos sem pai, quantas mulheres viúvas, quantos pais e mães sem filho. Imagina você perder 30 mil homens. E a arca viraria arma de guerra. Isso, e a arca viraria, é só ter a arca que a gente está bem. Viraria mais amuleto ainda. Então veja, a derrota foi feia. Muitos homens morreram. Só que tem mais. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. O que esse versículo nos diz? Deus cumpriu a sua palavra. O que Deus disse lá por meio do homem de Deus que foi falar para ele? Seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Não foi isso? Capítulo 2, versículo... onde está? Perdi. No capítulo 3, versículo 11 também, né? 3:11 também, mas tem um que os seus 2 filhos vão morrer aqui, 2:34. Ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus 2 filhos, Hofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, olha só, a arca nunca antes tinha caído na mão de inimigos. Nunca. Esse é um acontecimento, irmãos, trágico. Muito, muito forte esse acontecimento. A arca era o trono de Deus, era o símbolo da presença de Deus e agora estava com inimigos. Deus colocou a arca na mão de pagãos, enquanto 2 pagãos chamados Hofni e Finéias levavam a arca. Agora Deus coloca a arca na mão de pagãos mesmo. Mas Deus vai usar isso ainda ao longo dos capítulos. E veja, como eu disse, a morte de Hofni e Finéias já era esperada, porque foi profetizada. A ironia é que Israel leva a arca para ganhar e Deus leva a arca para matar. Não é isso? Deus levou a arca por meio de quem? Dos que ele queria matar. E é isso que ele faz. Israel tem uma mentalidade. Deus está completamente fora dessa mentalidade. E esse acontecimento foi muito trágico, foi tão trágico que tem um salmo que fala disso. Veja aí o Salmo 78, abre lá no Salmo 78. É um salmo didático, é um salmo que fala da história de Israel. É aquele salmo, o que ouvimos e aprendemos, que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos. E aí no versículo 60 e 61 do Salmo 78, o salmista, lembrando toda a história de Israel, vai mencionar este episódio. 78, 60 e 61. Por isso, vamos ler o 59. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. O salmista relembra esse episódio, que a arca foi para o cativeiro, a glória de Deus saiu de Siló, do tabernáculo, A captura da arca, a pergunta, a captura da arca significa a derrota de Deus? Não significa a derrota de Deus, O povo pensou que trazendo a arca, Deus iria honrar o seu nome, e por isso iria vencer, mas Deus não tem compromisso com o pecado. Mas Deus não foi derrotado. O povo foi derrotado, mas não Deus. Deus está trabalhando em tudo isso. É aqui que Deus começa a virar o jogo, porque Ele está cumprindo promessas. Ele matou os 2 filhos de Eli já, por meio dessa batalha. O que Ele fez? Ele tirou do sacerdócio impureza. A pergunta é, quem queria tirar esses 2 de lá? Os 2 faziam o que queriam, não é? Quem teria autoridade para tirar, se nem um pai tirava?
que era a autoridade para tirá-los. Só Deus para tirar. O que Deus faz? Então, ó, vocês vão levar a arca. Acabou assim, vocês vão levar a arca para lá, e é lá que vocês vão morrer. E eu vou tirar vocês aí. Eles levam com o intuito de vencer, de amuleto, e Deus fala, é como você fala, é isso mesmo, vai que eu vou cumprir a minha palavra. Pastor, Oi? e a arca ela não saía do tabernáculo, né? Acho que foi Pois é, tem mais um detalhe aí. Discutem-se, ele deixou, não deixou, ele foi conivente. A questão é, saiu, a arca saiu. A arca não pode sair, a não ser que o povo saia. Lembra, no deserto, o povo anda marchando, a arca vai na frente. Porque o povo é um povo nômade ainda. Mas aqui o povo está na terra. Quem mandou? Que prescrição tem para tirar a arca do Santo dos Santos? Nenhuma. Só que Eli ainda assim deixa. Se ele não deixou, os filhos fizeram contra a vontade. Ainda assim é alguém que não tem autoridade. Ainda assim revela que ele não tem autoridade para dizer, não, a arca não sai daí. Sei lá, aqui não sai, pai. Toma a sua gordura aí e come. tanto que depois que fizeram o tabernáculo, depois do Santo dos Santos, depois que era colocada a arca, que vinha a presença de Deus. Isso. Não é para sair. Não é para sair. Já estava na terra. Então tem uma junção de erros aqui. E o povo quer domesticar a Deus com suas superstições gospel. Né? E aí vai. Toma aí, pai gordo. Pois é, porque o pai comia gordura, né? E que não sabe, toma aí sua gordura e fica quieto. Come, né? Ele estava pesado. Já a gente vai ver isso, né? Então olha só, Deus está julgando já, tá? Então Deus tá fora aqui? Não. Deus é soberano aqui. Deus está cumprindo a sua palavra. Ele está eliminando o mal de Israel. Ele está eliminando Hofni e Finés. Ok. O que acontece até a partir daí? Então, correu um homem de Benjamim, saiu das fileiras e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e a terra sobre a cabeça. Veio um israelita da tribo de Benjamim, provavelmente um bom corredor. Ele corre mais ou menos 30 quilômetros de onde foi a guerra em Ebenezer até Siló. No mesmo dia, sem Adidas, sem Nike, sem nada. O cara é bom, né? Para mandar a notícia. E olha como é que ele chega. Vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. O que é isso para o judeu? Luto. Vestes rasgadas é uma coisa ruim. Terra sobre a cabeça. Ele chega em um estado deplorável. Ele vai trazer uma mensagem. Isso era comum. Mensageiro. Lembra daquele texto de Isaías? Quão formosos são os pés dos que anunciam. É essa a ideia. Quando uma batalha é vencida ou perdida, um mensageiro vai até a cidade para falar, ó, perdemos ou ganhamos. E muitas vezes o mensageiro era morto se perdia. Coitado, até ele levava, né? Ó, perdeu, então vem cá que a gente vai descontar em você. Tinha isso também, mas o mensageiro chega na cidade com essa aparência, né? Todo desalinhado, ou seja, a notícia é ruim, pela aparência dele. Quando chegou, ele estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as notícias, toda a cidade prorrompeu em gritos. Então ele estava numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera. Veja, o autor relata aqui o começo do fim de Eli, né? Da mesma forma que apresenta Eli pela primeira vez no capítulo 1, sentado. Ele é um cara sentado. Essa é a ideia que a gente tem dele. Ele está sentado. Quando ele vê Ana, ele está sentado e acha que ela está bêbada, né? Ele é passivo. Ele espera, né? Ele não age. Ele está sempre sentado. E ele está em um lugar onde ele não poderia. Ele está esperando. Ele está no local onde as pessoas chegam para a cidade. E olha só, quando a arca chegou lá no acampamento, Israel deu grandes brados, não é? Quando os filisteus souberam disso, ficaram com medo. Agora, o que Eli sabia que os filisteus não sabiam? Porque ele estava tremendo de medo, Eli. O coração estava tremendo pela arca. Por que ele estava assim? Por que ele não estava assim? A arca foi para lá, vamos ganhar. Ele não estava assim. Ele estava com medo,
né? Ele esperava por notícias e ele estava tremendo esperando essas notícias. Talvez duas respostas. Primeiro, porque Eli tinha recebido uma profecia do homem de Deus, né? Eli deixou que os filhos dele fizessem o que fizeram, e a casa dele ia morrer, e Hófni e Finés morrerão no mesmo dia. Então, assim, os dois saem com a arca para uma luta. Eli tinha essa palavra para ele: seus filhos vão morrer no mesmo dia. Então, talvez soando tudo isso na cabeça dele. Mas uma segunda razão é porque a arca não podia sair dali. Só pela ordem de Deus, estava na lei, só pela ordem de Deus a arca podia sair. Então, ele não estava contente com isso. Ele não estava feliz que a arca tenha ido para lá. Mas ele, como um passivo, ele não impediu que a arca fosse. Então ele espera chegar as notícias, mas a notícia chega, o homem entra na cidade, a cidade começa a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado, já não podia ver. Então ele estava na estrada querendo ver, mas ele não via. Ele estava esperando, ele estava cego completamente. A primeira coisa que ele ouve foi gritos, o barulho da cidade, e ele, novamente, sempre retratado como alguém que é lento para perceber as coisas. Isso foi o tempo todo com Eli, né? Ele não percebe os fatos. Ele não percebe que ela está orando, acha que ela está bêbada. Ele não percebe o pecado dos filhos. Ele não percebe o chamado de Deus a Samuel. Ele não percebe a derrota na batalha. A cegueira física dele é um símbolo de quem ele é. Ele é cego, é passivo e cego, o tempo todo foi assim. Então ele pergunta: o que aconteceu aí? Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: o que sucedeu, meu filho? O que aconteceu? Então respondeu o homem: respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Primeira notícia. 2. Houve grande morticia entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hófni e Finé, foram mortos, e a arca foi tomada. Mais alguma coisa? Olha, 4 notícias. Israel perdeu, muita morte, seus 2 filhos morreram, e a arca foi tomada. Parece um clímax, né? Ele vai de uma leve, parece que para o pior. A arca tomada é o pior. O símbolo da presença de Deus está com inimigos agora. Imagina o que era isso para o israelita ali. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se o pescoço e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Então talvez aqui um ataque cardíaco, um misto de emoções faz com que ele caia de costas, quebre o pescoço, a vida inteira dedicada ao serviço ao Senhor, e agora a Arca da Aliança, que é o que traz a presença de Deus simbolicamente para o tabernáculo, estava fora. Ele não pôde suportar mais isso, né? A glória saiu de Israel. E aqui é interessante, né? Por que ele morre? Ele morre em parte por ouvir essa notícia, mas ele morre porque ele está pesado demais. Por que ele está pesado demais? Ele comia as gorduras. Lembra que isso é dito. Ele se engorda com as gorduras dos sacrifícios. Foi dito textualmente. Ele se beneficiava com a gordura. Então ele era um homem gordo, pesado. E a queda de um homem pesado talvez colocou todo o peso para o pescoço, quebrou. O peso dele, o que ele comeu dos sacrifícios, levou ele a morrer. De uma forma tão bizarra assim, né? E olha só, a palavra pesado aqui vai aparecer já já. Porque a palavra pesado, em hebraico, é kabod. Já vai aparecer essa palavra aí. Que é glória. A ideia de glória em hebraico é peso. Sabe, é alguém que tem peso.
Alguém que tem glória, alguém que tem peso. E aqui tem uma ironia muito grande quando o autor usa essa palavra para Eli. Qual era a glória dele? Era ter se engordado com as gorduras do povo. Ele morre, o seu peso o mata, a sua glória o mata, né? A gordura pertencia a Deus, mas ela está em volta da cintura dele. Ele morre pela sua própria glória, de roubar os sacrifícios do Senhor. E foi assim que Deus elimina Eli. Quem está por trás disso, irmãos? Deus falou, eu vou acabar com a tua descendência, eu vou acabar com a tua casa, Eli. Deus está eliminando o mal de Israel. E veja, o que isso aqui te lembra? E havia ele julgado Israel 40 anos. Lembra o quê? Juízes. Ou seja, Eli era um juiz. Era assim que terminava, não é? Um relato de um juiz. Ele tinha uma função ali e ele julgou 40 anos Israel. Ele tinha 98. Então, olha só. Ele começa ali com 58 anos a julgar e julga por 48. E julga por 40 anos. Ele era um juiz. Qual era a função dele? Era ficar sentado. Ele era muito passivo, não percebia as coisas. E ele morre assim. Só que tem mais, gente. Estando sua nora, a mulher de Finéias, aquele que dormia com as moças do... Ele tinha mulher, já era errado, já seria errado se ele fosse solteiro, né? Ele estaria fornicando com as moças que não... Agora ele era casado. E ainda fazia aquilo com as moças que serviam no tabernáculo. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo essas notícias, essas novas, de que a arca de Deus fora tomada, de que o seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Agora a sequência de acontecimentos não termina, né? Tem mais uma morte agora, tem mais um episódio curioso aqui. A mulher tem dores de parto pelas notícias. A arca não está mais aqui. Seu sogro morreu, o sumo sacerdote, e seu marido morreu, o sacerdote. E ela grávida, talvez 9 meses aí, já completando. Emoções, ela dá à luz um filho. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam, não tinham parteiras ali: não temas, pois tivesse um filho. O que é isso? Era uma honra para a mulher ter um filho homem. Aqui a palavra é um filho masculino. Não era? É isso que Ana queria, um varão. E a mulher falou: calma, é um homem. Ou seja, se alegre. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Ela estava desgostosa com isso que aconteceu. É tanta ironia aqui que o autor coloca, né? A esposa de Finéias está grávida, motivo de alegria, mas ela sofre dores e não se alegra. Ana é estéril e fica grávida e se alegra. Então você vê o contraste ainda acontecendo, as duas famílias, né? Continua esse contraste. Mas chamou o menino Icabô. Aqui pode ser melhor Icabode, com um D depois desse O, mas o autor colocou Icabô. Algumas versões estão Icabode. Se a sua está, não sei, D ou D mudo. Icabode. Porque a palavra glória, ou o peso, é cabode. E, gente, na língua portuguesa parece acabou, né? Não, esquece, tá, gente? Por favor. É que é uma transliteração do hebraico. Cabode é glória, ou peso. Glória em hebraico é peso. E ela chama o menino de Icabod, dizendo: foi-se a glória de Deus. Esse I na frente é sem. Acabou. Não tem mais. Não tem mais o peso. Não tem mais a glória. Porque o juízo abateu sobre Israel. E o nome do menino é sem glória, ou onde está a glória. A criança é um órfão. É uma imagem de Israel sem os benefícios agora da presença de Deus. A glória do Senhor foi tirada dali. Imagina você chamar a criança a vida inteira assim. Ou foi-se a glória? Imagina isso. Acabou a glória. Você vê muito bullying, né? Como? Muito bullying na escola, né? Foi-se a glória. Acabou a glória. O menino foi chamado de acabou a glória. Sem glória. Agora se foi. E falou mais.
foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Antes de morrer, então, ela fala, a arca foi tomada. O símbolo da presença de Deus, da glória de Deus, que é representada pela arca, não está conosco. Foi tomada a glória de Deus. Esse é o nosso texto. Olha, gente, narrativas são curiosas, né? Quando a gente estuda cartas, é mais fácil a gente ver, aqui o Paulo está claramente ensinando isso. Não roube, aquele que rouba, não roube mais. Né? O ensino está claro, né, ali nas cartas. E aqui? Narrativa tem esses desafios, né? O que Deus está nos ensinando com isso? Por que Ele relata tudo isso, essas questões? Já dei algumas dicas aqui, mas a gente vai estruturar aqui e fazer as nossas conclusões para ir para o final. Vamos lá. Como é que o nosso texto está estruturado? A primeira derrota contra os filisteus, não é? Israel sai à batalha e Israel é derrotado por 4.000 mortos. O autor está nos dizendo, Israel foi derrotado pelos filisteus. E antes, lembra no versículo 1, tem lá, veio a palavra de Samuel a Israel. Lembra, Samuel é o profeta reconhecido, confirmado. O povo todo sabe quem é Samuel, que ele está em Siló, que ele é boca de Deus. Mas você vê que não há consulta alguma a Samuel no capítulo 4. Não ter Samuel no capítulo 4 é importante. Não é que o autor se esqueceu dele, o autor está mostrando, o povo está insensível à voz de Deus. Samuel está lá, mas ele em nenhum momento foi consultado pelos anciãos. Depois, 3 e 4, a proposta dos anciãos para que Israel seja livre dos inimigos. Mandam levar a arca ao arraial e a arca é levada. É o amuleto, é a superstição, é o pé de coelho, é tentar domesticar Deus. E como eu disse, nós fazemos isso, o meio evangélico infelizmente faz de diversas maneiras, quando as coisas vão mal. 3. As reações à chegada da Arca da Aliança. Então tem as reações dos israelitas, eles vibram, né? Chega até a tremer a terra, a ponto de 5 km distante, os filisteus ouvem. E tem a reação dos filisteus, que é de medo, mas eles se encorajam mutuamente. Vamos lá, vamos lutar, para que a gente não seja escravo deles. Reações. Depois vem a segunda derrota. 10 e 11. Israel é derrotado, tendo 30.000 mortos. A arca não adiantou de nada. Ao contrário, a derrota foi maior. E a arca da aliança é tomada pelos filisteus e os filhos de Eli são mortos. Então até aqui nós temos batalha, proposta de ancião para resolver, não deu certo. Batalha de novo. Israel é derrotado, uma derrota grande. E aí no final, a notícia e as consequências da derrota de Israel e da tomada da arca. A cidade lamenta com gritos, a notícia, ele morre. A nora de Eli, ao saber a notícia, dá à luz um filho, nomeando Icabode, e morre. Quais são as consequências? Cidade lamentando, Eli morto, a nora nomeando uma criança de foi-se a glória e ela morre. Esse é o nosso texto. Vamos lá, temos desafios agora aqui, né? Sobre o que o texto está falando? Sobre muita coisa. Eu sei, sobre muita coisa. Tenta entender o centro, assim, ó. O autor está nos falando sobre o que agora? Sobre? Desobediência de Israel. Porque eu vejo assim, se a arca não podia ser tirada de lá, o que eles fizeram? Em vez de tentar saber o que eles estavam fazendo de errado para Deus, está fazendo isso com eles, né? Tá. Os inimigos estavam vencendo. Houve Tirar a arca do lugar que não podia. Né? Eles estão fazendo uma coisa errada atrás da De fato, houve desobediências. Mas veja, você tem uma batalha, derrota, a arca é tomada, você tem uma consequência a respeito do fato de que a arca foi tomada. Percebe que a centralidade do texto está no evento de a arca foi tomada. Como? Teve uma batalha, depois outra, a arca foi até essa batalha, foi tomada, e depois dela ser tomada, teve consequências por causa disso. Então eu vejo que o centro, o assunto do nosso texto é os acontecimentos que envolveram a tomada da arca. Luta, superstição de Israel, teve desobediência, com certeza,
Mas o ponto é, o Samuel escrevendo, eu estou falando agora sobre como a arca foi tirada de Israel. E é isso que eu coloquei aqui, tá? Ele está falando sobre os acontecimentos que envolveram a tomada da Arca da Aliança pelos filisteus. Como é que você diria, resuma para mim, quais são os acontecimentos que envolveram? Aí você responde a próxima pergunta. O que ele está dizendo sobre isso? Bom, teve batalha, derrota nas batalhas, Hofni e Finéias morreram, percebe? Tudo está envolvido isso. E depois teve as consequências lá, ele morreu quando soube, a nora dele morreu quando soube. Percebe que o centro é, a arca está fora agora, tomaram a arca. Todo o texto está envolvido nisso, tá? E aí eu só vou ler o que eu escrevi, que é um resumão, tá? Guilherme. Oi? Tanto que quando falou da morte dos filhos, ele ainda estava sentado. Quando ele fala arca, aí a arca, percebe? Os filhos deles e a nora também. Quando ela soube da arca, o ponto do texto é a arca. Deus saiu do meio, é mais ou menos isso. Então, olha lá. O texto dizendo que Israel saiu em batalha contra os filisteus e foi derrotado, teve 4.000 homens mortos. Os anciãos de Israel então ordenaram que a arca da aliança fosse levada ao arraial para que Deus os livrasse do inimigo, o que causou entusiasmo em Israel e medo aos filisteus. Contudo, Israel é derrotado novamente, tendo 30.000 homens mortos, bem como os 2 filhos de Eli. E a arca da aliança foi tomada pelos filisteus. Um mensageiro vai a Siló com as notícias da derrota e da tomada da arca, o que causa na cidade um grande lamento, a morte de Eli e de sua nora, que ao saber da notícia dá à luz um filho, chamando-o Icabod, e morre no parto. Percebe então que o centro é, a arca foi tomada. Esse é o centro. Por que ela foi tomada? Porque ela foi para um lugar onde não devia ter ido. Poderia falar só que Deus saiu do meio. Parece que Deus... O que simboliza é isso, tá? Mas Deus nunca vai abandonar seu povo, porque tem uma aliança com o seu povo. Mas simbolicamente, Deus saiu. Assim como ele fez lá em Ezequiel, Jeremias, saiu do meio do seu povo. Por causa, o exílio foi Deus saiu. Depois ele vai aparecer lá em Ezequiel, aquela visão dele, está lá na Babilônia. Ele não se limita a Israel, mas ele não abandona o seu povo. Mas é isso, o símbolo é esse. Deus saiu. O que esse texto nos ensina? Essa é desafiadora, né? O que essa narrativa me ensina? Por que esse texto está aí? Que o autor quis colocar isso? E lembra, nós estamos vindo de quê? Samuel é levantado, a solução de Deus para o povo chegou. Samuel, ele é reconhecido profeta. Todos sabem que ele é profeta. Tem uma palavra contra a casa de Eli. O que esse texto nos ensina? E aí, quebrei a cabeça um pouco aqui, tá? Escrevi o seguinte: o ensino do texto. Deus se opõe, julga e fere seu povo que o desonra. Mas mesmo ao fazer isso, ele cumpre a sua palavra e seus propósitos de restauração e libertação. Por que eu entendi que esse é o ensino? O texto está me dizendo que Israel está sendo julgado por Deus. Sim ou não? Ele está perdendo batalha. Ele está sendo ferido por Deus. Deus está se opondo a Israel. Não interessa se a arca está aqui, eu não estou. Eu estou me opondo a vocês. Agora, mesmo ao fazer isso, ele está cumprindo os seus propósitos. Qual é o propósito dele? Ele está eliminando o mal de Israel. Ele está eliminando a família de Eli, que ele falou que ele faria. Então, mesmo ferindo o seu povo, se opondo, Deus está cumprindo propósitos. E isso combina com o livro de Samuel, soberania de Deus. Completa soberania. Foi o Senhor que feriu o povo ali, como os anciãos bem colocaram. Por que o Senhor nos feriu? Fui eu mesmo, Deus diria. Eu tenho que ferir vocês para os meus propósitos. Porque eu preciso que Samuel, como eu disse, eu preciso que Samuel tome o seu posto. E ele vai tomar seu posto eliminando a casa de Eli. E eu vou eliminar a casa de Eli. E é isso que ele faz. Ele se opõe,
julga e fere seu povo. E aqui tem uma mensagem do reverendo Emílio Garófalo, que é fantástica a ilustração que ele faz sobre esse texto. Eu vou contar para vocês que vale a pena. Tá? Ele conta uma história de 2 mágicos americanos, fazem um show de mágica, sabe? Muito comum lá. E eles fazem um show com um tigre branco, bicho de 250 quilos. E desde cedinho, desde bebezinho, filhote, esse tigre é criado para isso, para fazer o show deles lá. Então fazem lá, o tigre senta, enfim. Neste dia desse show, o tigre já é grande, acho que depois de 7 anos já, o tigre tem 7 anos. Um dos mágicos cai, ele cai e o tigre pega ele pelo pescoço e balança, parece um boneco. E leva ele e tira ele, o tigre pega ele pelo pescoço, tira ele correndo, sangue para todo lado, o cara está ferido. Imagina um dente de um tigre na sua jugular, dessa pele fina que a gente tem. Que tigre, quando pega um outro tigre, a pele é grossa, né? Sangue, tirou o cara e foi aquela correria e tal, o cara foi para o hospital vivo. Esse foi o evento. Depois, no hospital, o mágico fala assim: não maltratem o tigre, não façam nada com o tigre. E foram saber depois. O mágico teve um derrame naquele momento. Segundo ele entende, o tigre percebeu que ele não estava bem. O que o tigre faz com o filhote? Pega para socorrer. Só que é um ser humano. Se ensanguentou o cara. Esse derrame, ele estava com a veia entupida, a dentada do tigre desentupiu a veia. O tigre, ao fazê-lo sangrar, resgatou ele. O tigre não sabia. Ele agiu por instinto. Isso é verdade, procurem essa história. Ao fazer o homem sangrar, o tigre o libertou da morte. E o Emílio traz essa ilustração. Deus feriu o seu povo para libertá-lo de Hófni, Finés e de Eli. Olha que linda essa ilustração. Deus feriu o seu povo. Deus fez o povo sangrar, 30 mil mortos. Para quê? Para que houvesse restauração depois. O propósito foi além do que o povo conseguia ver. Por isso é que eu coloquei aqui, Cristo no texto. Na morte de Cristo, a glória de Deus foi retirada do mundo. Cristo, vimos a sua glória, não é? Como uma glória. Quando Cristo morre, é sepultado, e acabou. A glória foi retirada por causa do pecado do povo. Olha como é similar. Mas para que Cristo morreu? Olha o propósito. Para libertar. Por isso a arca saiu dali, não que Deus perdeu. A arca saiu porque Deus estava começando um novo processo. Semana que vem a gente vai ver que Deus não precisa de ninguém para proteger. A arca mesmo, né, ele mesmo, sozinho, derruba tudo. A arca vai voltar depois. Mas olha só, a glória de Deus se foi, mas se foi para um bem maior. A arca da aliança era a presença de Deus. Jesus é o Deus presente, encarnado. Jesus, quando ele morre, a glória se vai, mas o propósito é redentor da glória se ir. Assim como a derrota de Israel foi um ato de Deus, foi ou não foi? Sim, foi Deus ali ferindo Israel. A cruz também foi. Deus fez Cristo sangrar, assim como o tigre lá, mas foi para um resgate. A derrota do homem foi para o bem do seu povo. A derrota de Israel aqui foi para o bem do povo. Isso é o Deus soberano que controla. Alguém aí tem mais alguma referência a Cristo nesse texto? Vamos lá? Cristo não, mas olhando esse texto, eu lembro também da aliança, quando Deus faz a aliança com Abraão. Ele fala: ande na minha presença e ser perfeito. Então, quando a gente não anda na presença de Deus, Deus não compactua com o pecado, ele sai mesmo, né? Eu vejo um pouquinho assim esse texto também. Quando o povo começa a pecar, Deus... Eu não compactuo com isso. E eu vou disciplinar isso.
Eu não estou nisso. É exatamente. Não esperem que a sua Bíblia aberta na sua casa no Salmo 91 resolva o que a tua vida de santidade precisa resolver. Não tenha amuleto. Percebe? É isso. Eu não compactuo com o pecado. Não espere que eu compactue com o pecado. Resolva, arrependa-se. Mas o povo não foi sensível para isso. E por isso Deus tira. Então eu saio. Mas ele sai com um bem maior. E é bem sério, né? Que ele fala para ser perfeito. É. Né? Sem íntegro, né? Ser íntegro, né? Bonito texto, né? Pesado, né? E pesado literalmente, né? O peso da glória, né? O peso, a glória de Deus se foi, assim como o peso de Eli se foi, né? A glória está sendo tirada. Curioso isso. É isso, irmão. Semana que vem a gente vai ver a arca lá na terra dos filisteus. O que vai acontecer? E agora? Vamos ver isso semana que vem. Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar. Eliseu, pode nos conduzir a oração, por favor? Para assim nos ajudar a abrir os olhos para a sua verdade, para a sua orientação. Esperar que Deus tenha ensinado, para nós nossa casa, nós pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe.